Então, deixa eu ver aqui. Oração, ok. Foi rapidinho, mas deu para fazer, né? Leitura das escrituras. É, bom, fiz sozinho. Ah, bom, acho que bom que deu para fazer, né? Ir pra igreja. Eita, domingo eu tenho tanta coisa para resolver, cara. Mas tem nada não. Durante a sacramental eu vou respondendo alguns WhatsApps, algumas coisas assim. Tomar o sacramento. Jejuar, eita, jejuar. Eu faço uma horinha ali de jejum e tá tudo certo. Ir ao templo, ir ao templo, ir ao templo. Eu vou ver se eu consigo pelo menos ir uma vez esse mês. E aí, pessoal? Todas essas coisas que eu falei são apenas uma lista de afazeres ou são oportunidades para testificar de Cristo? Mas o que seria testificar de Cristo? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Adriano Pereira e esse é o canal Meu Propósito. O tema do nosso discurso hoje é Nunca perca a oportunidade de testificar, da presidente Bonnie A. Cordon, presidente geral das moças, tá? Então, nunca perca a oportunidade de testificar. E quando eu penso sobre esse tema, nunca perder a oportunidade de testificar, o que me vem na cabeça? O que me vem na cabeça? Será que é abrir a boca em todos os momentos? Será que é só prestar o testemunho de algo que eu acredito que seja verdade? O que é testificar? Esse é o primeiro ponto. Vamos lá para o guia de estudo das escrituras, porque o que eu acho interessante, pessoal, nós sempre falamos sobre quando as escrituras dizem de banquetear-vos com as palavras de Cristo. E muitas vezes nós pensamos apenas nas escrituras, mas as palavras dos profetas, as palavras que são ditas na conferência geral, pela primeira presidência, pelo Coros 12, pelos 70, são todas palavras de Cristo. Então, quando eu escuto um discurso, o que eu estou entendendo desse discurso? O que seria me banquetear com as palavras de Cristo também com os discursos da conferência? Seria como você começar a ouvir palavra por palavra, buscar o entendimento pelo Espírito, ler as escrituras, pegar as escrituras que estão relacionadas com aquele discurso. No momento agora, eu vou para o guia de estudos das escrituras na palavra testificar. E diz o seguinte: testificar, prestar testemunho pelo Espírito Santo e fazer uma solene declaração de verdade, baseado no conhecimento ou crença pessoal. Então, não é só eu falar, eu sei que a igreja é verdadeira, mas você saber por você mesmo. Diz aqui, prestar testemunho pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele precisa ter confirmado para você que aquelas coisas são verdades. Né? Você vai prestar um solene testemunho baseado no conhecimento que você adquiriu. Então, testificar, e aí nós voltamos ao discurso da irmã Bonnie, quando ela lembrou das palavras do pai dela, quando ela estava fazendo, era presidindo, ela e o marido, a Missão Curitiba, e aí o pai dela ligou falando sobre uma doença que ele havia contraído. E em meio à explicação sobre a doença que ele havia contraído, ele disse uma verdade para ela. Nunca perca a oportunidade de testificar de Cristo. Então, somando essa orientação desse Pai amoroso com o que nós temos no guia de estudo das Escrituras sobre testificar, na verdade, o que o pai dela quis dizer foi: nunca perca a oportunidade de saber por você mesma. E então,
testificar com poder e autoridade. Ou seja, e então poder prestar o testemunho com o Espírito. Porque existe uma diferença muito grande quando você simplesmente fala algo e quando você fala algo pelo Espírito. Quando você fala algo que o Espírito Santo confirmou no seu coração que é verdade. Porque quando você falar, esse mesmo Espírito que testificou para você, ele vai testificar para as pessoas que estão ouvindo que aquilo é verdade. Porque você sabe que é verdade. Porque você recebeu aquilo pelo Espírito Santo. Então, quando é dito, não perca a oportunidade de testificar, na verdade, ele está dizendo, não perca a oportunidade de você saber por você mesmo. Eu gostaria de buscar aqui, a irmã Bonnie, ela lembrou sobre alguns eventos, algumas situações na aparição de Cristo aos povos das Américas. E lá em 3 Nef 11, no versículo 13 e versículo 15, diz o seguinte: quando Cristo estava se dirigindo àquele povo que estava ali, quando ele chegou nas Américas, quando ele apareceu nas Américas. Diz assim, no versículo 13, e aconteceu que o Senhor lhes falou, dizendo, levantai-vos e aproximai-vos de mim, para que possais meter as mãos no meu lado, e também apalpar as marcas dos cravos em minhas mãos e em meus pés, a fim de que saibais que eu sou o Deus de Israel, e o Deus de toda a terra, e fui morto pelos pecados do mundo. E no versículo 15, e aconteceu que a multidão se adiantou, e meteu as mãos no seu lado, e apalpou as marcas dos cravos em suas mãos, em seus pés, e isto fizeram adiantando-se um por um, até que todos viram com os próprios olhos, e apalparam com as mãos, e souberam com toda certeza, souberam com toda certeza, testemunhando que ele era aquele sobre quem os profetas escreveram, que haveria de vir. O povo soube por ele mesmo, por eles mesmos, tá? Eles não perderam a oportunidade de testificar. Como assim? Eles não perderam a oportunidade de se tornar uma testemunha de Cristo. Eles não perderam a oportunidade de saber por eles mesmos. Será que nós estamos nos preocupando com isso? Eu estou próximo ou suficiente de Cristo? Olhe para você mesmo agora nesse momento. Eu estou próximo o suficiente de Cristo para que eu possa testificar, para que eu possa saber por mim mesmo que Ele é o Cristo. Para que eu possa prestar o testemunho pelo Espírito, porque o Espírito confirmou para mim. Levando em consideração essas pessoas que estavam lá nas Américas e que se aproximaram de Cristo, eu estou ansioso para me aproximar e testemunhar de Cristo. Será que eu estou ansioso? Porque essas pessoas, elas largaram, teve os desastres, teve tudo, mas elas estavam ansiosas para se aproximar de Cristo, para pôr as mãos do seu lado, para ver as marcas dos cravos em suas mãos, seus pés. Será que nós estamos ansiosos para saber por nós mesmos? As pessoas que estavam lá em Jerusalém, as pessoas que tiveram a oportunidade de ver a Cristo em outro lugar, elas largavam as suas coisas, eram pescadores, eram carpinteiros, e eles largavam as suas atividades. É dito que multidões se aproximavam de Cristo. Será que nós estamos deixando os nossos afazeres em algum momento para realmente nos aproximar de Cristo? Eu estou me afastando dos meus afazeres diários para obter uma maior experiência espiritual com Cristo? Será que eu estou fazendo isso? Ou estou, não, enquanto a sacramental estiver rolando, eu vou vendo aqui minhas redes sociais, eu vou aqui respondendo uma mensagem ou outra.
será que eu estou preocupado em me aproximar de Cristo, em testificar de Cristo, em saber por mim mesmo? Será que eu estou tendo essa preocupação diária quando eu saio da minha casa? Será que eu estou preocupado em obter experiências espirituais ao longo do dia? Porque eu vou dizer que aproximar-se das experiências espirituais que nós temos, que são diárias, que nós temos essas oportunidades diárias, é a mesma coisa que me aproximar de Cristo diariamente. Então, se eu me aproximo das experiências espirituais, eu estou me aproximando de Cristo. Então, o que eu posso refletir em relação a isso aqui? O que a irmã Bonnie ela falou em relação a nossos afazeres, as questões diárias e essa oportunidade de testificar que nós perdemos a todo momento ou que nós aproveitamos a todo momento. Ela disse: vivemos em um mundo decaído que tenta nos persuadir a nos concentrar mais nas coisas mundanas do que nas coisas espirituais. É isso que o mundo faz. Ele quer que a gente que a gente foque mais nas coisas mundanas, nas coisas do mundo, do que nas coisas espirituais. Então, a irmã Bonnie, ela lembrou da experiência de duas moças, a experiência da irmã Levi e de Mary. E a Levi, ela teve a experiência de que há muito tempo ela vinha assistindo a conferência, mas ela não era uma ouvinte ativa da conferência. A minha pergunta é: você é um ouvinte ativo da conferência? Quando você está assistindo os discursos da conferência, você realmente está focado naquele discurso? Você realmente está com o intuito de obter respostas às suas orações? Foi dito que quando a irmã Lynn, ela assistiu a conferência, e desse momento agora ela foi uma ouvinte ativa, ou seja, ela prestou bem atenção nos discursos. E quando ela se deparou com um momento em que uns amigos chamaram ela para assistir um filme que era fora do padrão, e ela pôde testificar, ou seja, ela pôde se recusar a assistir aquele filme e prestar um testemunho sobre que aquilo era errado. Você entendeu? Então, o que é testificar? É a oportunidade de você saber por você mesmo, e quando você prestar o testemunho, ser com o Espírito. A irmã May, ela teve o desafio de continuar ativa na igreja quando toda a família não estava indo mais para a igreja. E ela tinha a certeza de que na igreja ela iria encontrar o Salvador. Foi fácil? Não foi fácil. Mas ela pôde saber por ela mesma que ela realmente encontrou o Salvador na igreja. E a perseverança dela fez com que a família retornasse e pudesse renovar os seus convênios no templo, né? Então, essas duas jovens, elas puderam saber, através das suas experiências diárias, saber por elas mesmas. Ou seja, elas não perderam a oportunidade de testificar. Então vamos ouvir um trechinho das palavras da irmã Bonnie. Já fui ao templo muitas vezes, mas quando adoro na casa do Senhor, isso me modifica. Às vezes, durante o jejum, simplesmente passo fome, mas em outras ocasiões banqueteio-me com o Espírito com propósito. Às vezes murmuro orações repetitivas e rotineiras, mas também anseio por receber conselho do Senhor por meio da oração. Há poder em tornarmos esses hábitos sagrados em um forte testemunho e não apenas uma lista de afazeres. Resumindo, nós precisamos transformar esses hábitos sagrados em oportunidades de testificar, ou seja, oportunidades de sabermos por nós mesmos. Vamos ouvir qual é a visão do adversário, o que o adversário quer fazer em relação a isso aí. O adversário cria tantas distrações que pode ser difícil ouvir a voz do Senhor. Nosso mundo
Nossos desafios, nossas circunstâncias não vão ficar mais silenciosos, mas podemos e precisamos ter fome e sede das coisas de Cristo para ouvi-lo com clareza. A nossa fome de ouvir a Cristo, ela precisa ser mais alta do que o ruído do inimigo. Entenda, nossa fome em ouvir a Cristo, em se aproximar de Cristo, ele precisa ser mais alto do que o ruído dos inimigos. Então, oração. Eu preciso saber por mim mesmo que as orações elas são sagradas. Eu sei que Deus responde às orações, por menor que seja. Vou citar uma situação que eu tive esses dias, bem simples. Eu perdi meu chaveiro, né, com minhas principais chaves, e passei uma tarde inteira no meu trabalho procurando, perguntando a um, perguntando a outro, vendo na portaria, falando com um, falando com o outro. Já estava muito preocupado, já tinha olhado em todos os lugares que eu tinha passado. E eu lembro que em um único momento, já no final do dia, eu disse: Senhor, eu sei que o Senhor tem muito a responder e a fazer por muitas outras pessoas. Mas se puder me ajudar, Senhor, a encontrar essa chave. Não demorou um minuto. Ouvi uma pessoa gritando: Adriano, encontrei a chave. Eu poderia simplesmente só ter deixado para lá. Ou simplesmente só continuar preocupado. Ou simplesmente só deixar ver se aparecer no outro dia. Mas eu não perdi a oportunidade de testificar. Eu não perdi a oportunidade de saber por mim mesmo que o Senhor, Ele ouve as orações. E Ele responde no seu devido tempo. Ali Ele respondeu automaticamente para mim. Poderia demorar um pouco mais. Mas o fato eu sei, por mim mesmo, que o Senhor, Ele responde as orações. Por menor que pareça ser. Por mais insignificante que você ache que é, para o Senhor é importante, é sagrada. E Ele responde. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desse vídeo e acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, por favor, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Um forte abraço, pessoal.